O início do meu trabalho aqui no Museu de Astronomia aconteceu nos anos 90 com uma oportunidade de uma bolsa de iniciação científica para trabalhar na montagem e execução das exposições do museu. A minha experiência, então, iniciou-se a partir dessa experiência, ou seja, trabalhar na perspectiva da criação e da montagem de uma exposição dentro de um edifício histórico. E ao longo dessa experiência, eu fui realmente aprendendo a ter um olhar mais presente, né, nessa arquitetura, em função justamente das questões das interferências que são feitas nesses espaços para a produção de uma exposição. Essa primeira experiência na produção da exposição que foi inaugurada nos anos 90, que foi Brasil Acertar Vossas Fronteiras, eu cheguei com a equipe já montada, ou seja, existe uma equipe consolidada. Eu participei do processo, né, como alguém que auxiliava nessa construção. E essa experiência me fez observar justamente um pouco desses aspectos que eu falei. A equipe também respeitava o edifício, né? Dessa maneira que eu estou falando, respeitar no sentido de deixá-lo transparente. Então, na maioria das vezes, as salas ficavam limpas, ou seja, você conseguia ver os detalhes da arquitetura, mas, em outros casos, havia necessidade também de esconder. Ou seja, a gente trabalha com uma das questões que a gente trabalha é a astronomia. Então, às vezes, a gente precisava escurecer uma determinada sala por determinada questão de leitura daqueles aspectos, né? Ou seja, escurecer para poder mostrar uma foto de uma estrela, por exemplo, ou até criar cenografias em que naquela época aquela equipe já estava trabalhando com imersão, né, espacial. Você entrava numa sala escura em que você podia ver as constelações, as diversas constelações de diferentes maneiras. E nesses casos havia necessidade de criar uma cenografia mais, digamos assim, mais forte, né? Em que de alguns momentos atenuava essa presença do edifício. Mas quando você sai da sala, você acaba se percebendo novamente, né, onde você está. O visitante poder chegar aqui e poder ainda fazer uma leitura do edifício e, ao mesmo tempo, poder compreender o que está sendo apresentado nas exposições é um desafio sempre constante. Essa questão do edifício, né, como um elemento, né, importante neste ambiente, faz com que a gente sempre repense cada exposição. Então, a gente tem buscado cada vez mais fazer com que o edifício apareça e a exposição seja mais, ao mesmo tempo, que tenha uma boa compreensão de leitura, mas que ela esteja neste lugar sem que cause uma interferência nessa construção. A minha trajetória foi ou seja, até hoje, foi crescendo, justamente por essa parte que é importante dentro de um museu, um arquiteto lidando com as exposições e sabendo interferir nesses espaços de uma maneira adequada. O espaço que a gente passou a ocupar foi o Salão Nobre do museu, o Salão Nobre do Edifício 7, em que a gente trabalhava as exposições quase como um laboratório, né, de experiências para definir as linguagens de comunicação com esse público.
E aí, ou seja, as experiências dessas exposições temporárias foram crescendo e ampliando para os outros edifícios, em que a gente chamava de espaços, né? Espaços para determinadas temáticas. Então a gente chegou a criar um espaço sobre sismologia, posteriormente um espaço sobre espectroscopia, e hoje um desses espaços ainda existe, né? Que é o espaço espectroscopia. E além do edifício sede, nós ampliamos, ou seja, esses espaços para os pavilhões e as cúpulas de observação. Então, além da atividade do público poder conhecer esses edifícios que eram utilizados para observação do céu, ou seja, os serviços que o Observatório Nacional fazia e usava esses equipamentos, o público também tinha a oportunidade de estar nesses espaços tendo exposições. Essa perspectiva de utilização dos espaços do museu como ambientes para a construção de exposições abriu uma vertente em 2014 para a gente construir uma exposição inédita aqui no museu, fazendo a construção de um determinado espaço, né? E esse espaço, ele era basicamente composto por um instrumento do século, a reconstrução de um instrumento do século XVII. Essa exposição se chama Observações do Recife Holandês, e esse instrumento é um quadrante construído, ele não existe mais atualmente, na verdade a vida dele foi muito curta, não durou 6 meses, por uma questão de desabamento, né, no local. Então, a gente resolveu fazer a reconstrução desse objeto de forma que o visitante pudesse fazer para que a questão da interatividade com o instrumento científico fosse bastante forte. Forte eu digo por quê? Você conseguir fazer uma leitura e um cálculo com um objeto do século XVII. Ou seja, você vai ter a mesma experiência que o astrônomo do século XVII e perceber como se comprovam essas questões científicas que ele anotava e os cálculos que ele havia feito. E a construção desse espaço no campus, ele de alguma forma foi inédita e foi uma experiência que a gente partiu justamente dessa característica do ambiente, de local de observação do céu. A exposição Observação de Recife Holandês, a estrutura que compõe esse espaço, ela é uma estrutura que ela é montável, como se fosse um jogo de armar, né? A estrutura é toda em madeira, então ela pode ser retirada, ou seja, desmontada, sem causar nenhum tipo de dano ao ambiente. E ela, de alguma forma, foi implantada, né, de acordo com os pontos cardeais, né? Justamente por causa da medição e as necessidades da própria aferição do instrumento ali no local. E a gente, na época, também trabalhou com determinadas cores, né, nos painéis, as cores que estão presentes no ambiente, né? Os beijos das construções, os verdes da vegetação, o azul do céu. Então, tentando, de alguma forma, mimetizar também, né, um pouco essa interferência nesse ambiente. As edificações que estão sob a guarda do museu abrangem o edifício sede e os pavilhões de observação do céu. O Museu de Astronomia, ele foi criado em 1985, já com um tombamento, né? O tombamento é de 86, tombamento dessa área a nível federal e estadual. Então, o museu tem a responsabilidade de guardar e preservar este ambiente, que foi tombado a nível histórico e paisagístico. E esse tombamento, ele abrange justamente a guarda dos edifícios como eles são, incluindo os aspectos de paisagismo deste lugar. Esse conjunto ele é do início do século XX. O edifício sede
ou seja, o término da construção dele foi em 1920. Alguns pavilhões de observação ficaram prontos antes, por causa da transferência do Observatório Nacional para o Morro, aqui de São Januário. Então, os pavilhões de observação ficaram prontos antes desse edifício, nos anos de 1915. As características arquitetônicas do edifício sede, principalmente, são do estilo eclético, que era um estilo em voga naquela época, em que trabalha vários elementos da arquitetura de estilos diferentes. Então, você encontra aqui desde vitrais, elementos de composição como colunas, né, de diferentes estilos, uma diversidade também nos acabamentos de piso e parede. Então, o edifício, ele mesmo para o estilo eclético, ele é até bastante austero, porque foi uma questão, na época, de recursos, né, da área da construção, que inclusive eu até já li algumas coisas sobre isso, que eles receberam até doações de materiais para a construção do edifício. E alguns elementos que estão aqui vieram de um dos pavilhões da Feira Universal de Turim. Então, o pavilhão do Brasil na Feira de Turim de 1910, quando ele foi demolido, alguns ornamentos vieram para cá. Hoje, né, a nossa equipe ela estuda todos esses pavilhões da maneira que eles estão atualmente. Mas esse estado atual, ele difere um pouco da sua época de construção, porque essas questões de preservação, de alguma forma, ainda são bastante recentes aqui no Brasil. E nós aqui da equipe que cuida dos edifícios, que também o meu trabalho, na verdade, iniciou nos anos de 1910, mais ou menos, encontrou vários aspectos de transformação que já vêm desde a época em que o observatório cuidava das edificações. Ou seja, a manutenção não era tão fácil. Então, em alguns momentos foram trocadas algumas coberturas dos pavilhões das equatoriais. O próprio edifício sede aqui também já recebeu alterações de mudanças de alguns materiais construtivos, principalmente da cobertura. Mas esses aspectos eles não alteraram a sua forma principal, né? Que isso é um dado também importante. Existe um caso aqui que é o pavilhão do Círculo Meridiano da Gautier, que ele era uma ruína, ou seja, o pavilhão, a construção existia apenas o vestíbulo e a parte da cúpula que cobria, né, o local, a sala do instrumento não existia mais. Então, nos anos 2000, foi feito um projeto para revitalizar. A gente fala requalificar, revitalizar. Quando você, de alguma forma, reconstrói a forma da construção. Não é um restauro, né? Porque você já não tem mais aquela construção. Então, este pavilhão foi revitalizado, ou seja, e a sua cúpula foi reconstruída com outros materiais e com outra forma, o que possibilitou o retorno do instrumento para o local. O instrumento, sim, ele foi restaurado, praticamente em 90% da sua integridade, exceto as partes faltantes que por opção não foram recolocadas, né? Então, esse é um caso que optou-se por reconstruir em função de retornar um objeto para o seu lugar. Então, de alguma maneira, o visitante pode chegar aqui e entender, né, entender as construções da forma que elas eram antes. É muito difícil, quase impossível alguém refazer exatamente como era. Senão você faz um falso histórico, você constrói um falso histórico. Em 1995 foi finalizado um trabalho que foi o plano diretor deste campus. O plano diretor consiste num documento em que ele analisa
analisou todo este lugar, as suas características principais e propõe, ou seja, o plano diretor, na realidade, ele é uma proposta de futuro, né, de crescimento da instituição e, ao mesmo tempo, ele faz com que as atividades que acontecem aqui, que tem que acontecer, aconteçam de maneira mais adequada. Isso tudo, ou seja, finalizou e nos ajudou a ter uma perspectiva de futuro. Hoje, o MAST tem um edifício anexo. Por quê? Ele precisava de um edifício anexo. Nós ainda ocupávamos, as equipes de trabalho ocupavam o edifício sede. Nós precisávamos conseguir área de aumentar nossa área para público, né? Para produzir mais exposições e ter área de visitação que fosse maior e abrangesse as nossas perspectivas de apresentação do acervo da instituição. Houve a necessidade também de construir um edifício para a biblioteca, uma nova biblioteca, em que essa biblioteca também pudesse, esse edifício também pudesse ter outras funções, que eram abrigar as áreas de curso de pós-graduação, em que o museu possui. Por quê? A biblioteca que existia aqui no edifício 7, o espaço da biblioteca se tornou pequeno para acomodar toda a coleção e atender ao público de forma mais adequada. E além desse edifício da biblioteca, atualmente nós estamos construindo um edifício que vai ser o novo centro de visitantes, que ele é composto de um edifício para recebimento do público, com sanitários adequados, uma cafeteria, uma área de recepção, uma pequena lojinha. E esse edifício ele é composto por um outro elemento, que é uma nova torre de acesso, com dois elevadores, para cada um com capacidade para 12 pessoas. Aqui no museu eu coordeno uma equipe com mais 3 arquitetos. Esses arquitetos têm uma experiência na área de preservação de bens imóveis tombados. E o que acontece? Um dos nossos trabalhos é desenvolver os projetos de intervenção e restauro dessas edificações. Atualmente nós finalizamos um projeto para a recuperação de um dos pavilhões de uma das meridianas, que é a Meridiana Zenital. Estamos iniciando para 2016 o projeto do pavilhão da luneta Meridiana Ascânia. Em poucos casos acontecem intervenções mais drásticas, porque a gente tenta monitorar o que acontece nessas construções, no nosso dia a dia de trabalho. Um exemplo de uma intervenção mais abrangente é a que nós estamos realizando agora no pavilhão da luneta Meridiana Bamberg, que é uma edificação que nos anos de 2008 passamos pela recuperação toda da parte metálica, e esse processo da parte metálica levou mais ou menos um ano, ou seja, mais ou menos fim de 2009 ele ficou pronto. E após isso estávamos ainda em fase de estudo da recuperação da parte de madeira, ou seja, o pavilhão ele tem um embasamento de alvenaria, a estrutura em ferro e um cobrimento externo de madeira. Ao fim dessa restauração, a gente pretende fazer uma exposição no local para apresentar o trabalho e apresentar um pouco dessa história dessa construção tão importante aqui, né, do nosso patrimônio no Brasil.